Paz do Senhor, meus queridos irmãos, uma boa noite. Estamos hoje aqui nesse culto de domingo para trazer uma mensagem de Deus para nós. Eu também preciso ouvir Deus falando comigo. Hoje eu queria falar de um texto maravilhoso que se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 39 e o 40. Hoje eu quero dizer algo para você muito importante. E nós vamos dar um tema de escolha eficaz. Amém? O texto bíblico nos diz assim: Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as colocou no alforje de pastor, que ele trazia consigo, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Amém? Às vezes precisamos entender, compreender o tamanho do nosso inimigo. Posso até garantir, às vezes não entendemos essa questão do inimigo sobre nós, e ele tem uma certa vantagem porque ele é invisível. Mas às vezes também temos inimigos invisíveis. E nós sabemos que a carne, o pecado, o próprio inimigo chamado diabo, o mundo, dentre eles nós temos forças invisíveis, forças também materiais e até humanos, que às vezes querem lutar contra mim, contra você, para nos derrubar. E geralmente esses inimigos, eles afrontam a nossa fé. Porque o inimigo quer ver até onde você vai, o tamanho da sua fé, ou se você é apenas um engodo. O inimigo quer saber em quem você acredita. Se você acredita em questões humanas, ou se você acredita em Deus. O inimigo sabe com quem ele brinca. O inimigo sabe a quem atingir. O inimigo sabe os objetivos e onde, porventura, seja a minha ou a sua fraqueza. Ele sabe. E o inimigo está sempre ao nosso derredor, bramando como leão, tentando nos destruir, nos jogar no chão. Uma coisa eu quero dizer, ele brama como? Uma figura de linguagem comparativa. Porque o inimigo, ele quer se utilizar do medo. A arma que o inimigo possui é o medo. E aí ele vai colocar um gigante ou um problema tão grande no seu caminho, que você vai olhar para o seu problema, a sua dificuldade como um gigante. E é exatamente isso que o inimigo faz. Ele quer ver o tamanho da sua força. Como você vai agir? Quais os métodos que você vai se utilizar? Em quem você vai confiar? Em forças humanas ou em Deus? Armaduras humanas ou armadura de Deus? Queridos, temos um texto maravilhoso, ao qual nós já lemos, que conta a história de Davi, um dos filhos de Jessé. Jessé era um efraimita e ele tinha filhos. Dentre esses filhos, nós conhecemos a história de Davi. E Davi, um homem escolhido por Deus,
porque Deus tinha propósitos na vida de Davi. A Bíblia mostra que Davi era pastor de ovelhas, cuidava das ovelhinhas de papai. Talvez o mais baixinho, o menor, franzino, mas tinha uma sapiência e um relacionamento com Deus que os outros não tinham. Por isso foi escolhido. Conta a história também de Saul. Lembra de Saul? Quando os homens, eles queriam um rei sobre si. Eles deixaram aquele regime teocrático em que Deus cuidava do seu povo, em que Deus os protegia, em que Deus é que ditava tudo. Eles, olhando para os povos que estavam à sua circunvizinhança ou que estava ao derredor, eles queriam agora um rei, pediram um rei. E na escolha deste rei, eles olharam para a beleza, o tamanho, a força física de Saul. E Saul foi então escolhido. Só que Saul, no meio do caminho, ele acabou tentando a Deus, ele caiu e foi rejeitado por Deus, porque ele fez coisas que não agradavam a Deus, como consultar pitonisa, e Deus o rejeitou. Deus agora levanta um novo rei, mas antes mesmo dele se tornar o rei, ainda como um pastor de ovelhas, e eu falo de Davi, ele demonstrava algo que muita gente não conhecia. Quem sabe, meu querido irmão, muita gente te julga porque não sabe quem você é, não sabe o homem ou a mulher de oração que você é, do relacionamento que você tem com Deus. Quem sabe outros aparentam ter um relacionamento tão incrível, falam em línguas e não sei o que, poderoso, mas o seu coração distante de Deus, as suas ações e atitudes distantes de Deus, seus atos distantes de Deus. Deus procura pessoas que tenham confiança nele, que estejam dispostos a abandonar este mundo, todos esses gigantes que nos rodeiam, quais sejam o mundo, a carne, o pecado, as trevas, os problemas, as dificuldades. Tudo isso são gigantes que vêm nos assolar. E vejam agora que o povo de Deus estava sendo afrontado por um gigante, lá de Gate, e era o Golias. Golias tinha 2 metros e 83 centímetros, quase 3 metros. Um homem muito forte, mas um homem que zombava do povo de Deus. Um homem que zombava de Deus. Um homem que o seu exército, ou aqueles que estavam atrás dele, confiavam nele. E agora olhavam dentre aquele exército também de Israel. Havia homens fortes, homens com experiência de guerra, homens sabidos, conhecedores de estratégia, mas não tinham uma coragem e uma comunhão com Deus suficiente para derrotar um gigante. Quem sabe você tem tudo, quem sabe você tem riqueza, você tem conhecimento, você tem cursos, você tem emprego, você tem muito dinheiro, mas de repente falta intimidade e comunhão com Deus. Davi, agora ele vendo que o nome de Deus estava sendo afrontado e ninguém falava nada. Davi retruca: como pode vocês aceitarem que um incircunciso deste aí afronte o Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus vivo? Quem sabe muitos olhavam para Davi devido ao seu tamanho, a sua estatura. Quem sabe muitos diziam: quem é esse baixinho? Quem é esse pequenino? O próprio Golias zombava de Davi. E até na escolha, quando Davi se propõe e fala: eu vou,
Eu vou lutar contra esse gigante. E o próprio Saul, mas você não vai dar conta. Você não vai dar conta. Você não vai conseguir. Você não poderá vencer. Saul pensava como homem. Saul estava agindo como homem. Saul estava olhando para o tamanho do gigante, para o tamanho do problema. Quem sabe você está olhando para o tamanho da pandemia, o tamanho da dificuldade, o tamanho da situação. Davi, por outro lado, falava assim: o Senhor me livrará. Quem sabe alguém poderia perguntar, mas como pode o Senhor te livrar, ó baixinho, pequenino? Davi falava isso porque Davi sabia o Deus que ele servia. E é isso que eu quero te dizer, querido, o Deus que você serve, Ele que vai te livrar, porque a Bíblia diz que eu e você, nós somos mais que vencedores. Não há inimigo, não há situação grande ou pequena, ou quantidade delas que você não vença. Porque a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 8 que nós somos mais que vencedores. Por Cristo Jesus que nos amou. Eu queria muito, querido, que você colocasse isso no seu coração. Não olhe para o tamanho dos problemas, das dificuldades, não olhe para o tamanho do gigante e nem para a quantidade deles. Olhe para Cristo, autor e consumador da sua fé. É Ele que vai te dar a vitória. Mas para mostrar para Saul que ele, Davi, tinha comunhão e intimidade com Deus, Davi teve que contar segredos que ninguém sabia. Davi falava: estava eu a cuidar das ovelhas de papai, um dia veio lá um urso, e eu realmente peguei o cordeirinho de papai, coloquei para lá, eu matei o urso. Em outra ocasião também veio um leão, e eu também matei o leão. Ninguém sabia disso. Era um segredo que só Davi sabia. E é disso que eu estou dizendo. As pessoas vão olhar para você e vai falar: você é pequeno, você não pode, você não consegue. Porque as pessoas não sabem a comunhão que você tem com Deus, os livramentos que Deus te deu. E é disso que eu queria que você guardasse no seu coração. Ninguém sabia dos feitos de Davi, e Davi agora estava dizendo que iria contra aquele gigante, contra aquele problema, porque ele sabia o Deus que ele servia. Era o mesmo Deus que havia ajudado a vencer o urso, ajudado a vencer o leão. Agora estava ali Davi dizendo: esse mesmo Deus vai me ajudar a vencer esse gigante. Que coisa linda, queridos. Davi teve que tomar uma atitude. Então, o rei Saul diz: tá bom, vem cá, pega aqui a minha armadura. E Davi pegou a espada, Davi pegou o capacete, Davi pegou as armas que ele precisava. Mas aquelas armas eram um peso para Davi. Aquelas armas eram um fardo. Nesta noite eu quero que você se liberte deste fardo. A arma que você está usando, ela é inadequada, porque de repente a pessoa que te deu, a pessoa que está colocando isso nas suas mãos, é uma pessoa que tem um fardo, que tem um peso. Saul era um pecador, era um homem que havia sido rejeitado por Deus, e ele não usara a sua espada, nem o capacete, absolutamente nem a armadura, porque humana, para fazer o bem, ele foi rejeitado por Deus. Não é a armadura do homem que você tem que utilizar, não é os meios humanos que você tem que utilizar, e sim a armadura de Deus. No poder de Deus. E foi isso que Davi se utilizou. Ele vestiu e falou: peraí, eu não estou acostumado com isso. Querem colocar na sua vida, no seu coração, na sua família, coisas que você nunca fez, que você não se utiliza. Coisas que te traz peso. Largue isso nessa noite. Jogue para fora tudo que te causa peso.
Joga fora esse capacete que não vem de Deus, que está te trazendo pensamentos ruins. De repente essa espada, de repente palavras negativas que te joga para o chão, que não te dá ânimo nem alegria, deixe de lado. Quem sabe a couraça que está te colocando, está machucando o seu coração, jogue isso fora. Se revista da armadura de Deus, confie no Senhor Jesus que você terá vitória para vencer este gigante. A armadura de Deus é essa que o Senhor quer que você utilize. A Bíblia mostra que Davi, ele abandonou aquele peso, porque ele queria vencer o gigante. E ele se utiliza, a Bíblia mostra que ele tomou o cajado. Onde está o cajado, querido? Onde está o cajado? O cajado era um meio que, ou um instrumento que o pastor de ovelhas se utilizava para poder também se defender. Era para puxar a ovelhinha ou de repente para empurrá-la. Havia também um bastão que o pastor se utilizava, que era para proteger as ovelhas, atacando ali o lobo ou outro bicho qualquer. O texto diz que Davi tomou o cajado. A Bíblia diz uma coisa linda, que é o tema de nossa mensagem. Ele escolheu para si 5 pedras. E ele pegou essas pedras, colocou numa foice. Talvez você não entenda o que Davi fez. Mas Davi, ao pegar 5 pedras, quem sabe você indaga, mas espera aí, pastor, não era só um gigante, não era um gigante de Golias, não era só aquele problema. Davi já estava se preparando, Davi não estava olhando com olhos humanos, Davi estava olhando para algo muito mais além, Davi estava olhando lá para frente, para o futuro. Davi estava pensando, peraí, esse Golias, esse problema, eu poderei ter outros problemas, porque Golias tinha 4 irmãos. Haviam outros 4 gigantes. Quantos gigantes tem na sua vida, querido? Quantos gigantes tem te afrontado? O texto bíblico de 1 Crônicas, capítulo 20, versículos 5 ao 8 e 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15 e 16, lá fala o nome dos outros 4 irmãos de Golias. Lá está então Isbi, Benob, Safé, Lami e um outro que o texto não fala o nome, mas se refere a ele dizendo que ele era um homem de grande estatura. E ele tinha 24 dedos, 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé. 6 dedos em cada pé, aliás. E ali estava agora. Davi estava agindo, meu querido irmão, já ele estava se colocando à frente, e ele diz, eu não vou só contra esse problema, eu vou contra todos os outros. Quem sabe você está com medo, está preocupado por causa deste gigante que você está vivendo. Está esquecendo que há uma continuidade de problemas de outros gigantes que poderão vir. Mas se você vencer este gigante que está agora te assolando, os outros, você vai conseguir de letra. É exatamente o que Davi fez. Ele fez uma escolha. Ele escolheu confiar em Deus. Ele escolheu pedras lisas, pedras que pudessem ser utilizadas na batalha para vencer o inimigo. Quais as armas que você está se utilizando? Quais as pedras que você está escolhendo? Você está deixando que a sua família se perca, você está deixando que os seus filhos se percam, você de repente está abandonando a casa de Deus, a igreja, a sua família, o seu ambiente familiar, você está deixando que o inimigo implante e coloque situações para destruir a sua vida. Use as armas necessárias, querido. Escolha. Hoje você tem o poder de escolher entre o Deus Todo-Poderoso que vai te dar, que vai entregar nas suas mãos o gigante, o problema, a dificuldade. Ou então você vai continuar confiando no homem, achando que pessoas ou situações resolverão a sua dificuldade.
A Bíblia diz que Davi escolheu confiar no Senhor. Davi escolheu 5 pedras lisas e ele tinha agora a sua escolha. A arma que ele utilizou, ele colocou em algum lugar. Colocou no alforje, que era o lugar de reserva de armamento. Você tem orado, você tem buscado o Senhor, você tem jejuado. As armas que o crente, o cristão se utiliza é a oração, o jejum, o temor a Deus, a busca ao Senhor. E você tem colocado isso aonde? Esta reserva aonde? Então não está faltando azeite para a sua lamparina, para as suas armas espirituais. Davi resolveu, portanto, buscar em Deus a resposta, querido. Davi, ele era dotado de técnica, de conhecimento. Quando ele, quem sabe, crescendo no meio dos benjaminitas, que eram homens dotados de conhecimento, de sabedoria em guerra. A Bíblia mostra lá em Juízes capítulo 20, versículo 15 e 16, a Bíblia fala que nesse texto de Juízes 20, versículo 15 e 16, haviam 700 homens da tribo de Benjamim. Esses homens eram canhotos. Mas eles tinham uma técnica incrível ao usar a funda, que eles não erravam um fio de cabelo. E eu entendo que Davi fora criado no meio desses, aprendera essa técnica. E Davi agora, ele tinha um preparo. Ele se preparou com quem tinha algo para oferecer a ele. Com quem você tem se ajuntado, com quem você está se preparando, o que você está ouvindo, coisas que está deteriorando a palavra e a vontade de Deus na sua vida, que está te jogando para baixo, dizendo que você não pode, que você não consegue nada. Ou você está se juntando com pessoas que têm conhecimento e experiência, que oram e que busquem a Deus, que têm armas espirituais para contribuir para a tua vitória. O que você tem buscado? Davi, portanto, precisava dessa escolha que ele fizera. Lembra que Davi escolheu 5 pedras? Davi só precisava de uma. Mas Davi, ao pegar 5, a sua fé era tão grande que ele disse: como eu confio no Senhor, eu vou pegar 5 pedras, porque ainda que venham gigantes inimigos de todos os lados, eu eliminarei a todos. Ele pega 5, mas ele só usa uma. Davi tinha uma certeza, que ele agora, na escolha que ele fizera, estando em nome do Senhor, ele não erraria o alvo. Ele não erraria o gigante. Querido, eu queria dizer para você, se prepare. Se prepare. Davi se preparou contra 5 irmãos. Ele estava preparado. Mas naquela ocasião, naquele problema, só tinha um e ele venceu. E ele venceu em nome do Senhor. Existem muitos inimigos vindo por aí. Mas eu te digo, preparem em oração, em jejum, na presença de Deus. Não se afaste do sagrado. Não faça a coisa de Deus relaxadamente. Permaneça na igreja onde você congrega. E se você não se sente bem onde você congrega, não tem problema. Procure um lugar que você congregue, debaixo da comunhão, da unção, da bondade, da misericórdia de Deus. Mas não deixe de se preparar para os inimigos, para os gigantes que surgirão no futuro, ou de repente o que está te assolando nesse momento. Você tem se preparado? E se tem se preparado para quê? Qual é o seu gigante nesta noite? Hoje você tem a oportunidade e o privilégio de fazer a escolha eficaz. A escolha que vai dar certo. A escolha que vai derrubar o inimigo. A escolha que vai te fazer vencedor. Davi venceu o gigante quando aquele gigante ele se aquecia. Nós não podemos dar oportunidade para o inimigo agir na nossa vida. Nós não podemos deixar que a coisa aconteça, nos destrua, acabe com o que temos.
Se nós podemos lutar e pregá-lo e pegar a situação e vencê-la quando ela ainda está em preparo. Nesse caso, oportunista no sentido de vencer a batalha. Portanto, meus queridos irmãos, o texto bíblico nos diz que Davi venceu. Davi derrubou o gigante porque ele fez a escolha eficaz. Ele escolheu a pedra certa, ele escolheu o Deus certo, ele escolheu o momento certo, a oportunidade certa. O inimigo caiu. E eu quero profetizar na sua vida que o gigante, que o inimigo, qualquer gigante que venha te assolar, em nome do Senhor Jesus, se você estiver revertido na armadura de Deus, com as armas de Deus, você terá vitória. Guarde isso no seu coração. A escolha é eficaz. Escolha, aliás, a Cristo. Escolha a Cristo. Escolha a armadura do Senhor. Confie nele. Porque mal algum, praga alguma chegará à tua casa, à tua família, na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor Jesus te guarde. Que seja uma bênção a sua vida, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Isaías Martins. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, com os irmãos. Eu não fico muito preocupado se dá joinha ou não joinha. O meu interesse é levar a mensagem do Senhor. Mas se você quiser, você tem autorização, pode divulgar, pode passar para outros. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.